Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Getercoa. Eu me chamo Josiane Duarte, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e faço parte do grupo. O nosso canal ele busca trazer conteúdos relevantes e temas variados ligados ao universo acadêmico, a pesquisas, a temas que estão sendo desenvolvidos, e o nosso intuito é trazer para vocês esses temas. Olha só que legal, esse ano a gente vai começar a trazer entrevistas com professores, com acadêmicos, com pessoas que têm suas pesquisas ligadas à educação. Então, para você ficar por dentro de todas essas novidades e não perder nenhum dos nossos conteúdos, se inscreve no nosso canal e fica atento. A nossa primeira entrevista foi com o Adriano Ferreira de Paulo. E o Adriano, ele é aluno do doutorado no programa de pós-graduação em educação e ele desenvolve uma pesquisa sobre fenômenos religiosos no Brasil e em Moçambique. E ele passou 6 meses lá fazendo essa pesquisa, desenvolvendo esse tema, e ele vem nos contar como foi essa experiência, falar no que consiste a pesquisa dele, quais foram as dificuldades, quais foram as principais diferenças culturais que ele encontrou lá, e principalmente trazer algumas dicas para quem tem esse desejo de conhecer outra cultura, de estudar e desenvolver uma pesquisa fora do país. Então, vamos lá? Moçambique ele tem pouca influência na questão religiosa, afro-religiosa brasileira, porque Moçambique ele está na raiz dos Bantu. Foram os últimos grupos que foram escravizados do continente africano para o Brasil. Já foi depois de 1830 que esses grupos vieram, já é quando a escravidão estava ilegal, já era aquele tráfico que os ingleses se viam navio, bombardeavam para derrubar, para pegar a mercadoria, entre aspas, e devolver, levar para a Libéria, para qualquer outro lugar. Mas não era permitido. E vieram poucos da raiz Banto. Os que vieram mais para cá foram Jeje e Nagô, que são lá do pessoal de Angola. Aí de Jeje e Nagô é a raiz que dá origem ao candomblé e alguns traços da Umbanda. Aí vem as outras denominações que nascem a partir do candomblé. Os Banto, eles têm uma tradição que eu vi muito ligada à questão da religiosidade que a gente vê muito nos antigos egípcios, né? Os antepassados, que não chega a ser exatamente espiritismo, né? Que às vezes eu ficava nessa dúvida, será que isso aqui tem ligação com o espiritismo de Allan Kardec que a gente vê no Brasil? Mas não, lá a espiritualidade deles é voltada para os antepassados da família, que não morrem. Depois de mortos, eles permanecem presentes, se comunicam com um ou outro escolhidos que tem um chamado para ouvir os mortos. Aí eles são os curandeiros, são os que fazem a comunicação entre os vivos, os mortos, só que também tem toda uma questão de preconceito. A semelhança vem agora. O que pai de santo, mãe de santo, umbanda, candomblé, demonização sofre aqui no Brasil, lá eles sofrem também. Quem tem esse dom para ser pai de santo, mãe de santo, fazendo um comparativo com o Brasil, que é o que vai se comunicar com os mortos, que são os curandeiros, eles passam pelo mesmo preconceito daqui, porque a raiz colonizadora foi a mesma, os portugueses. Chegaram, dominaram e disseram, a religião deles, a original, tem o diabo. E aí tem toda uma perseguição, estigmas históricos, que é o que a gente vê aqui. Lá em Moçambique, pela questão histórica deles, né, de vários anos de escravização e depois 12 anos de guerra civil, eles têm uma ligação com o alimento que é muito próprio deles. As famílias eles têm incentivo para uma agricultura familiar, caseira. Muita gente sobrevive até disso, eles vendem suas próprias verduras, suas próprias frutas, e nisso eles foram desenvolvendo os pratos deles também. Tem um prato lá que tem uma mistura de amendoim com a mistura de umas verduras, fazem uma papa, fazem um negócio lá, assim, e muita pimenta, sabe? Eles gostam de pimenta, só que é pimenta de verdade, né? Essa pimenta Nutella que a gente tem por aqui não, é pimenta para queimar a boca, mas é muito bom. Mas eles têm uma culinária
bem própria deles e uma culinária que é voltada muito para a questão de sobrevivência, porque como tinha escassez de alimento e nem todos podiam ter dinheiro para comprar, foram se virando e fazendo suas misturas. Hoje em dia, o que os estudos lá de Moçambique, nessa questão de nutrição, levantaram é que o que eles fizeram de combinação de frutas, sementes, verduras, tem um rico potencial de vitaminas, de minerais que você vê no corpo dos moçambicanos. Parece que todo mundo já nasceu na academia. Homens e mulheres têm um tônus muscular muito forte e isso já vem da genética deles, pela própria alimentação. Isso vai passando de geração em geração e eles, por exemplo, não têm a nossa mazela ocidental aqui de comer McDonald's, de comer esse monte de besteira que a gente tem por aí, eles já não têm. Ao invés disso, é uma fruta, é uma verdura, é um legume, milho, eles têm muito milho, a questão do milho lá é muito forte, e eles vão se virando. Nisso deles se virarem, eles estão se nutrindo de uma maneira bem mais saudável, enquanto a gente moderno, ocidental, está se entupindo de gordura e açúcar. Moçambique, ele está na África Austral, né, que é dando a volta no continente. Moçambique, se a gente pegar um mapa mundo e fizer uma reta, ele está olhando para a Índia, ele já está na parte do Oceano Índico. Lá o clima é outro. Muitas vezes a gente pode até imaginar a África seca e tal, mas não, é frio. E é louco, sabe? Às vezes tem sol, mas é um vento frio que você fica, mas como é que tem sol e o vento é um frio de doer? Pelo menos eu cearense senti, né? Porque eu estou acostumado com sol e vento quente, uma brisa quente. Lá a brisa é frio. Às vezes é uma loucura também o tempo porque chove. De repente fica nublado e chove. Só que é chuva assim, punk, sabe? É raio de X-Men. Você vê o céu se cortando com uns raios que vai matar a gente aí. E é coisa muito forte. Quando tem tempestade lá, e a tempestade também de repente é muito forte, e eu não peguei o inverno. O inverno, pelo que disseram, ele começa em maio, vai até agosto, uma parte de setembro. E é muita chuva e é muito frio. As pessoas lá, quando chove e tem esse vento frio, andam de casaco, muitas vezes de luva, porque é frio. Eu imaginando, dentro do meu preconceito estereótipo, né? A África é quente, é seca, eu levei só minhas roupas daqui. Mas também quando tem sol é para matar, é mais do que o sol daqui. Mas a maioria do tempo foi frio e vento frio. A fonte de renda, o povo se vira como pode. Mas pelo que eu vi, porque eu só fiquei na região de Maputo, que é a capital, que é no sul. Tem a região do norte e tem a região central que também... Mas assim, pelo que me disseram, assim, o que falaram para mim, né, quando eu perguntava sobre o norte e o sul, o que você está vendo em Maputo é o máximo de desenvolvimento. Para o centro e para o norte é pior do que aqui. E eu tomei como base isso. Muita gente ainda se sustenta pelo governo. A questão das estatais e do emprego público é o que domina na maioria das vezes. Fora isso é comércio chinês, comércio indiano, comércio muçulmano, eles é que predominam lá, eles é que são os grandes empresários. Moçambique é cosmopolita, tem gente do mundo inteiro lá, você vê os muçulmanos, você vê mulheres de burca, você vê chineses, muito chineses e cada vez chegando mais. E os chineses eles chegam numa questão também já de apropriação, porque existe uma troca financeira que acontece. Eles ajudam o governo moçambicano a fazerem obras, em troca eles querem um pedaço de terra, eles querem um estatal, e assim está crescendo, e os chineses estão dominando muito lá. Aí entra o estereótipo da nossa imprensa ocidental. Muita coisa que a gente escuta aqui e vê aqui nos jornais e na internet é deturpado. Uma coisa que me chamou muita atenção é quando eu estava conversando com o meu orientador e perguntando a ele sobre essa questão de terrorismo, porque lá tem muitos islâmicos. A religião islâmica lá é aceita e ela é alastrada de uma maneira muito grande. Muita coisa do que a gente recebe é deturpado e não dá para confiar.
Nisso vem a questão do terrorismo, né? Lá em Moçambique, os islâmicos convivem numa boa quanto religião. E não tem essa coisa da onda terrorista, não. Eles têm os seus templos religiosos, fazem suas orações e convivem com católicos, com evangélicos de uma maneira muito tranquila. Muito pelo contrário. Perigoso lá são os neopentecostais, a Assembleia de Deus e o Mundial do Poder de Deus. Eles é que fazem perseguição e desenvolvem um discurso de ódio, de intolerância religiosa contra as religiões de matrizes africanas, que no caso são as religiões dos curandeiros, né? Eles é que vão na TV, no rádio e na internet falar como fazem aqui. Essas religiões têm o diabo e fazem aquela entrevista com o demônio, né? Pegando o cabelo da pessoa. Como é seu nome? É fulano de tal. Você é espírito de que família? Da família tal. Eu quero acabar com aquela família. Colocam na cabeça das pessoas toda uma questão de preconceito e isso vai para o social, vai para as escolas e as pessoas começam a brigar entre as famílias. Saia disso, que isso é do diabo. E isso é que provoca briga, mas os islâmicos estão lá fazendo as preces deles, as reuniões deles, tranquilamente. Lá eles têm o Instituto Nacional de Educação, que é um instituto que formula todos os currículos de todas as componentes curriculares. Moçambique, no papel, assim como o Brasil, né? Só que o Brasil é uma coisa louca, é laico. Só que no Brasil a gente é laico, mas existe uma disciplina de ensino religioso, que é polêmico, né? Tem gente que diz que é para ter, aí dá para se ensinar o respeito e a diversidade das religiões. Tem gente que diz que não é para ter. Lá em Moçambique eles entendem como o Estado é laico, então não é para ter. Não se pode falar de religiões nas escolas, nem para a questão de diversidade, multiculturalismo, todas as religiões devem ser respeitadas. Não se faz isso. É em casa, é com os amigos, é na igreja. Na escola, não. E esse debate religioso não é permitido. Tanto que, na minha pesquisa, eu vou pela questão do diálogo interreligioso. E aqui no Brasil eu tentei fazer alguma discussão nesse sentido em escolas públicas. Lá eu pedi nas escolas que eu fui fazer o meu trabalho, será que dá para a gente fazer um seminário, uma roda de conversa, alguma coisa nesse sentido? Todas as escolas disseram que não, é proibido, não se faz um encontro religioso, um debate religioso nas escolas. O Estado é laico. Existe burocracia, existia uma embaixada aqui em Fortaleza, essa embaixada não existe mais, é só em Brasília, mas tudo a gente pode resolver por e-mail e por telefone. Existe o contato deles, a gente manda a documentação toda escaneada para eles e manda o passaporte, depois que você está com o passaporte, né, já feito pela Polícia Federal, manda no envelope com os documentos necessários que precisam físicos, manda para eles, os outros que podem ser escaneados, manda por e-mail. Manda o documento e o passaporte via SEDEX para a embaixada em Brasília, eles vão olhar, se tiver tudo ok, não pode faltar nenhum documento, aí eles dão ok no carimbo e devolvem para você com 15 a 20 dias, mais o dinheiro que você já tem que fazer, porque tem uma taxa, né? Aí você faz via transferência bancária para a conta específica deles. Se tiver ok, tudo bem, volta o passaporte. Se não tiver ok, aí ele volta com ressalvas, aí tem que fazer todo o procedimento de novo. Mas assim, entrando no site da Embaixada de Moçambique no Brasil, tem todos os documentos, aí você tem que seguir estritamente como receita de bolo tudo que eles querem lá. Se tiver alguma dúvida, tem um telefone que você pode ligar, mas o horário deles é bem específico. Então qualquer coisa com a embaixada com bem antecedência, porque vai demorar. Olha, a questão da minha viagem, como eu participei do programa de doutorado sanduíche, eu não tive como comprar as passagens, não foi eu que comprei, foi a CAPES. Eu fiz só um levantamento básico para dizer para eles qual itinerário que eu queria, né? E só existe um itinerário, Fortaleza, São Paulo, África do Sul, Moçambique. Não existe voo direto, nem de São Paulo para Moçambique. Fortaleza, São Paulo, eu fui pela Avianca, São Paulo para a África do Sul, aí a Avianca ela já faz uma conexão com South África.
Aí South África foi São Paulo, África do Sul. Aí África do Sul, Moçambique também foi pela South África. Aí, só que tudo isso tem intervalo de tempo, né? Cheguei em São Paulo, demora 2, 3 horas esperando, Moçambique também mais 2, 3 horas para fazer as conexões entre os voos. Pela Avianca, fazendo tudo isso daí, deu em torno de R$10.000 na época. Hoje em dia eu não sei, depende da agência, e parece que a Avianca não existe mais, né? Foi vendida, aí tem que ver outra agência, como é que faz essas conexões, mas ficou em torno disso. As maiores dificuldades que eu encontrei foram mais na questão do transporte público. As escolas também elas têm um problema grande, né? Se aqui no Brasil a gente tem problema de infraestrutura nas escolas, multiplique isso por 10, por 20, por 30 em Moçambique. Para vocês terem uma ideia, em Moçambique eu fui em escolas onde a sala de aula era um chão, terreiro e uma árvore, a copa da árvore era o teto da sala de aula. Tem escolas lá que não tem paredes, que não tem chão. Tem escolas lá que ainda tem bala na parede ou buraco das balas da Guerra Civil. Porque o país é muito pobre, a questão do orçamento para a educação, se aqui é ruim, lá é muito pior. Os livros que eles estavam estudando, os livros didáticos, que eu fiz uma pesquisa nos livros também, são de 2002, os mais novos de 2006. Reaproveitados até 2018, que foi o ano que eu fiz a pesquisa. Existe uma defasagem gigantesca, mas assim, isso foi só para pontuar, porque nas escolas, professores receptivos, diretores, gestores pedagógicos, todo mundo tranquilo. O problema grande que eu encontrei foi no transporte público, porque as aulas lá começam às 7 da manhã, né, do período da manhã. Para eu chegar na escola, lá não tem ônibus como a gente tem aqui, que eles chamam de autocarro. E o autocarro deles é uma quantidade muito pouca. Fora o autocarro, tem o chapa chamado. O chapa é o quê? É a nossa Topic do começo das Topics em Fortaleza, que era aquela lotação gigantesca. Essa lotação é o normal, entre aspas, lá para eles. Para chegar numa escola era muito difícil. E pegar um táxi é muito caro. Por exemplo, o autocarro, e tanto o autocarro como o chapa, o valor da passagem, quando eu estava lá, eram 10 meticais. O táxi, para onde eu queria ir, era de 200 a 300 meticais. E eu vi uma grande dificuldade nisso, me deslocar de uma escola para outra, ou da residência universitária onde eu estava, para chegar a tempo nas escolas. E quando não era esse problema, era o autocarro, quando era escola muito distante, porque eu fiquei no centro e também fui para uma periferia bem distante do centro, chamada Nidlavela. Lá é onde tem essa escola que não tem parede, né? E para chegar lá era muito difícil o acesso. Quando eu estava lá, o câmbio estava assim, o dólar lá estava valendo 60 meticais e o real estava valendo 16 reais. Meticais. 16 meticais o real. Só que assim, eu cheguei, em 6 meses, quando eu cheguei, o dólar estava valendo 60 meticais, já estava em 62 e alguma coisa, indo para 63, porque a inflação lá é gigantesca. Assim, fazendo uma mal comparação e tendo uma lembrança da minha infância, eu me senti um pouco assim, regredindo no tempo, na questão de transporte público, na questão da inflação gigantesca, na questão de pouco acesso à cultura, pouco acesso das pessoas a uma diversidade de poder sair, iluminação pública também é bem restrita, tem locais que à noite não tem iluminação pública, tem bairros, principalmente a periferia, já entra um preconceito interno, tem locais de periferia que não tem iluminação, ou então a iluminação até 10 da noite, depois corta, quem está na rua se vira com celular, com vela, com lanterna, mas no centro, onde tem loja, alguma coisa, a iluminação vai até algumas horas da madrugada, mas não tem comércio à noite. 7, 8 horas está tudo fechado, 8 horas no máximo, e não tem comércio à noite não, nem shopping 6, 7 horas está fechando. Moçambique é um país
muito pobre mesmo. O povo ele assim, é bem dócil no sentido de que não é petulante, não é arrogante, é um povo que está aberto a aprender, está aberto à assimilação de novos saberes, novos aprendizados. É bem interessante. Na questão da arquitetura, a gente tem partes que parecem Fortaleza. Você fica, eu estou na Aldeota, eu estou no Meireles, estou em Ruas do Papicu. Por quê? A colonização portuguesa é a mesma estrutura, é a mesma forma de fazer um prédio, de fazer uma casa. Os portugueses, eles são assim radicais nessa questão, né? Você vê num país, vê em outro país, é a mesma maneira de fazer. As calçadas, a largura das ruas, o edifício, as janelas, as portas, é tudo muito semelhante. Lógico, eu estou falando de casas da Aldeota que tem uma arquitetura ainda ali dos anos 60 até dos anos 70. E a arquitetura própria de Moçambique a gente vê muito pouco, porque a questão da engenharia também lá, ela é muito restrita. Quem se forma em engenharia vai trabalhar em algum órgão do governo, ou então não, só tem o diploma e vai trabalhar no comércio, como vendedor, no máximo, quando tem sorte, como bancário. Assim, a questão de emprego lá é muito difícil. Muita gente se forma e não tem aonde trabalhar. É uma crítica que eu vou fazer agora. É triste falar disso, né? Que você vai num país e chega falando mal, né? Não se devia. Mas como é a nível de pesquisa e considerando que vocês querem saber essas informações para vocês a nível de um grupo de pesquisa científica que vai para lá, e eu vou falando isso não assim falando mal, curiosidade nossa de pesquisa de academia, né? Eu estava na capital, que é Maputo, e tomando como referência o que eu perguntava para as pessoas, como é a Beira, que é no norte, e como no centro, e como é no norte, disseram, o que você está vendo em Maputo é o máximo de desenvolvimento, o máximo de modernidade, entre aspas, né? O que é que eu via? Muito lixo. A prefeitura não investe na limpeza da capital, que é o cartão postal do país. Muito, mas muito lixo. Se aqui em Fortaleza a gente reclama de uns sacos de lixo num canteiro, uns lixos abertos aqui e acolá, multiplique isso por 10, por 20, por 30, que é muito lixo mesmo. E outra particularidade, aí já é uma questão de educação, e assim, não estou falando mal, é a curiosidade também científica, colocando para vocês. Os homens lá têm a mania de urinar na rua. Você tem um mau cheiro de urina grande na capital. E assim, não tem muita cerimônia não, deu vontade de urinar, vai ali, quem quiser olhar, olhou, mas o povo lá, como já tem isso como um traço cultural, vamos dizer assim, as mulheres já viram a cara, assim, o estrangeiro é que se assusta, né? O homem vai no cantinho do muro e urina. As universidades são chamadas de públicas, lá tem duas grandes, a UP e a UEM, Universidade Pedagógica de Moçambique, que é chamada de UP, e a UEM, Universidade Eduardo Mondlane, que é um dos grandes heróis da independência de Moçambique. Ele era um intelectual e o nome da Universidade de Portugal que tinha lá, a grande, né, a universidade gigantesca que tinha, deram o nome desse líder depois da independência, Universidade Eduardo Mondlane. Ela é a pública que tem mais recursos do que a UP, que é a Universidade Pedagógica. E assim, em todas as duas a prática é a mesma. Elas são chamadas de públicas, mas o governo só paga 40%. Os 60% em média, né? Porque isso também tem uma variação de curso para curso. O restante, quem paga é o estante do bolso dele. E paga matrícula, e paga mensalidades de cada disciplina, e quanto mais disciplina, mais caro fica. Aí eu perguntava, e quem não tem dinheiro para fazer isso, para pagar nessa taxa? Aí eles davam com os ombros e sorriam, ou então diziam abertamente, não estudo. E isso é mais escandaloso ainda quando a gente vai para a universidade, para a educação básica. Moçambique só tem educação pública 100% até a 7ª classe, que é o equivalente ao 7º ano aqui no Brasil. A partir da 8ª classe, lá eles têm a 8ª, 9ª e 10ª. Aí depois tem a 11ª e a 12ª. 11ª e 12ª é como se fosse o ensino médio daqui. Da 8ª até a 12ª classe é pago. Paga uma taxa. Quem não tem condições de pagar essa taxa, que é a grande maioria da população, tem gente lá que não tem o que comer.
acorda e não tem o que comer. Não tem merenda nas escolas. Porque quem não tem dinheiro para pagar, da 8ª classe até a 12ª, não estuda. Termina na 7ª classe, aí as opções são prostituição, vender alguma coisa no semáforo, no sinal, que tem muito isso, ou então iFood. Moçambique está dentro do contexto da chamada Guerra Fria, né? Estados Unidos e a União Soviética, na época que existia a União Soviética. Capitalistas e comunistas, socialistas do outro lado. Moçambique entrou do lado socialista. A independência de Moçambique foram 10 anos, né? De 1964 até 1974, contra o governo português. Quando eles conseguiram a independência, em 74, o que se estabeleceu lá? Conseguiram através de lutas, muitas lutas, muito sangue, mais de 1 milhão de mortos. O que aconteceu lá? Se estabeleceu que o partido chamado Frelimo, Frente Libertadora de Moçambique, assumiu o poder. Existia a Frelimo e a Renamo. A Frelimo, ela era toda sustentada pela União Soviética. Dava armas, dava dinheiro e dava recursos. Já a Renamo, ela era alimentada pela África do Sul. E a África do Sul era alimentada pelos Estados Unidos. Tem toda essa questão de ideologia capitalista, ideologia comunista, socialista, né? Frelimo, então, como a vencedora, ela sobe ao poder num viés comunista socialista. A Renamo, que é a que estava em segundo lugar e também lutou muito, era o Frelimo e Renamo lutando. Todas duas com seus ideais, recebendo ajuda desses dois blocos gigantescos econômicos, né? E aí, só que quem deu a cartada final foi a Frelimo. Frelimo sobe ao poder, Renamo fica em segundo lugar. Aí Frelimo diz, vamos montar o governo com Samora Machel, que foi o líder de toda a movimentação. Samora Machel se torna então presidente, só que Renamo diz, nós queremos também ter grande parte no governo. E a Frelimo diz, não, a luta foi a gente que vai controlar a maior parte do governo, pode dar alguns ministérios para vocês, mas quem vai controlar é a Frelimo. Renamo não aceitou, começou a guerra entre eles. Aí foi guerra de 1976 até 1992, um dia desse, guerra civil. Frelimo e Renamo brigando, mais morte, muita gente brigando e muita gente brigando. E o povo, como foi atiçado para muita guerra, muita briga, aí era homem, era menino, era idoso, era todo mundo brigando e tal, né? A capital, Maputo, tentou prosseguir um pouco a sua vida com comércio, estudo e tal, mas aqui e acolá vinham os grupos que foi mais forte, no norte e no centro. Vinham os grupos dessas duas regiões, invadiam a região sul e tinha guerra, conflito e tal. Maputo não sentiu tanto, que é a capital no sul, mas na beira, no centro e lá no norte, foi muito forte. No norte, chamado Cabo Delgado, a região mais forte lá. Lá teve muita guerra. A Renamo, ela era muito forte lá no norte e no centro. E a Frelimo no sul, né, que é onde está a capital, onde está a presidência e tal. O que é que aconteceu? Quando acabou a guerra em 1992, o governo endureceu e fez, se a gente procurar nos livros e na internet, Moçambique, aí de novo uma crítica para nós aqui, grupo, pesquisa acadêmica e tal. Moçambique, nos livros e na internet, é uma república, é uma democracia. Na prática, é uma ditadura comunista, socialista, como queiram dizer, já que comunismo é uma utopia, né? Nunca se estabeleceu de fato, mas vamos para o socialismo. Uma ditadura socialista. Por quê? Os meios de comunicação são controlados, o povo se revoltar, o povo brigar por seus direitos, eles não podem. Os movimentos, as pessoas não podem fazer movimento na rua. Quer fazer greve? A polícia, os militares, eles têm carta branca pela Constituição para abater aqueles que manifestam contra o governo. Nas lojas, os guardas, os seguranças, eles ficam na porta com uma espingarda desse tamanho. Os policiais andam com arma na mão, arma exposta, metralhadora exposta. A arma lá, o porte de arma para a polícia, para a segurança pública é liberado. Eles andam com isso exibindo. E quando o estrangeiro é abordado na rua, os policiais estão com um revólver, com a espingarda na mão.
E isso, pela Constituição deles, é permitido, é liberado. Eu conversei com vários professores, conversei com alunos. Quando chegava nessa questão, chegava ao cúmulo de acontecer isso. Na universidade, pesquisando sobre o ensino de história, tinha professores que trancavam a porta da sua sala de pesquisa, né, os professores dos departamentos, baixavam o tom da voz para me dizer: aqui em Moçambique, nós não temos liberdade de opinião. A questão de gênero que você falou. Até 2015, a homossexualidade em Moçambique era crime. A pessoa era presa, a pessoa tinha uma pena que ela passava, né? Porque sempre foi considerado como uma doença, como um crime, como algo errado, a sodomia, todos esses conceitos que aqui no Brasil, essa questão toda de estudo de gênero já está bem desenvolvida, lá em Moçambique, só em 2015 é que deixou de ser criminalizado. Os estudos e os grupos de gênero da questão homossexual e de toda essa fluidez de gênero sobre as diversas manifestações das pessoas sobre todo esse lado da sexualidade ainda está engatinhando muito nas universidades. Pouquíssimos grupos de pesquisa. Como isso deixou de ser crime em 2015, na mentalidade do povo, isso ainda está presente, ainda é uma realidade. Então você não vê, pelo menos assim, essa foi até uma questão que me chamou a atenção, né? E perguntei para professores e alunos de lá sobre essa questão. Eles disseram: não, aqui não tem. Isso é errado, não é permitido, isso não existe. Agora, lógico que os professores disseram de outro lado, né? Eles falaram sobre essa questão da legalização, né? Essa não proibição civil da homossexualidade, e que os grupos estão começando a caminhar, engatilhar aos poucos e tal, mas ninguém fala abertamente, ninguém diz abertamente, e você não vê um gay na rua, você não vê uma lésbica na rua, você não vê movimento LGBTQI, nem LGBTQI+, hoje, isso não existe em Moçambique. Você vê no máximo um blog ou um Facebook, que eu procurei para ver se tinha alguma coisa desse tipo em Moçambique. E tem, grupo bem pouquinho, assim, muito restrito, e ainda nos comentários é dito, falando lá: isso é contra a lei de Deus, aí pesa a religião, vocês vão para o inferno, isso daí até pouco tempo era crime, tenha cuidado, olha o que você está fazendo com a sua vida, sua alma vai queimar no inferno. Tudo isso pesa muito. Existe toda essa questão religiosa também, que mistura religião e política, e tudo isso tem um peso gigantesco na vida das pessoas. Mas sobre gênero, isso ainda pesa muito, né? E oficialmente não existe gays em Moçambique, não tem lésbicas em Moçambique, toda essa questão. Tem um ditado que diz assim: em terra de sapo, de cócoras com eles, né? Eu, vindo aqui do Brasil, me revoltei com essa questão de transporte público, o povo não poder se manifestar, eu quis falar, e minha professora sempre me dizia, a gente conversava no WhatsApp: Adriano, tu tem cuidado para tu não falar muito, para tu não ficar questionando, é a cultura deles, porque senão tu vai ser deportado, e isso aconteceu muito. As pessoas, quando não aceitam, quando querem interferir na cultura que o governo impõe, que o governo estabelece para eles, tem pessoas que são deportadas. Me diziam muito para eu ter cuidado, muito nessa questão de ser um estrangeiro lá, que eles visavam muitos estrangeiros, né? Porque como é um país pobre, tem muita gente que não tem, assim, bens, pertences para serem roubados, né? Aí o estrangeiro chega, vai comprar um celular novo, vai comprar uma bolsa, vai comprar aquilo, aí já vira um alvo. Mas eu, sinceramente, não passei por nenhuma situação dessas. De novo, vou dizer para vocês, como é um grupo de pesquisa, uma particularidade. Eu tive medo da polícia. Me disseram, quando eu fui para lá, um outro professor da minha orientadora, ele me deu esse toque: se a polícia de lá lhe parar e pedir seus documentos para ver, estrangeiro, eles vão querer ver seu passaporte, andem sempre com o passaporte, né? É o que me disseram lá. O estrangeiro tem que estar sempre com o passaporte, que se a polícia lhe parar na rua, vai querer saber se você tem autorização para estar no país. Aí vão ver o período do visto.
Se tiver ok, tudo bem. Se tiver fora, você vai ser levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos. O que é que você está fazendo ali fora da permissão do visto? Tem que andar. Carteira de identidade brasileira para provar que é estrangeiro e passaporte sempre. O que eu posso dizer é que Moçambique ele é um país muito bom, é um país com grande potencial, as pessoas de lá são pessoas abertas a aprender. Paulo Freire lá é um educador que é idolatrado. O Brasil tem muito a aprender com Moçambique. Eles têm esse olhar de que querem aprender, estão abertos ao novo, mas é um país muito bom, um país que tem potencial, mas é um país que precisa de ajuda e precisa do nosso olhar de pesquisador brasileiro fazendo pesquisa lá para beneficiar, né? Que a gente possa fazer pesquisa em Moçambique, extrair, coletar dados e dar esse retorno para eles, para ver se de alguma maneira o nosso olhar como uma pessoa de fora, vendo, possa beneficiar, possa trazer alguma aprendizagem, alguma contribuição para eles. Lógico que dando o lugar de fala para eles, porque eles é quem vivem. Pesquisadores, professores, fazendo a pesquisa encontrei isso. Vejam que vocês, na visão de vocês, conseguem pegar do meu olhar brasileiro, do meu olhar estrangeiro e devolver para a cultura, para o povo de vocês. É isso.